Louvamos a Deus por estarmos aqui reunidos nessa noite na presença do nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo de número 22, versículo de número 3, que Deus habita no meio do louvor de seu povo. E podemos contemplar a presença de Deus essa noite em nosso meio. Deus já falou essa noite através dos louvores, através das orações, através da palavra que foi dada aqui essa noite. E somos um povo privilegiado de podermos estar aqui nessa noite reunidos na presença de Deus, com o coração de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, onde iremos ler alguns versículos após o versículo de número 16. Atos 16, versículo de número 16 em diante. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, temando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, aleluias, a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. Amém? Apenas até aqui. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Pai santo, justo e poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, nesse momento, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, reunidos na tua santa e gloriosa presença. Pai, nesse momento foi lida a tua palavra, Senhor. Prepara, ó Deus, os nossos corações para receber esta preciosa semente, Senhor.
Senhor, abençoa-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, que não seja eu a falar, mas sim tu, ó Pai, através dos meus lábios. Que diminua eu, ó Pai, para que tu cresças, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, que possamos sair daqui diferentes, ó Deus. Diferente da forma que entramos. Que possamos, Senhor, ao sair daquela porta, Senhor, que o mundo ao olhar para nós veja o resplandecer da sua face sobre a nossa vida, meu Deus. Senhor, visita os nossos corações. Cicatriza, Senhor, toda e qualquer ferida de dentro para fora, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Visita, Senhor, a nossa intimidade, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Renova-nos, ó Pai, através da tua palavra. Ser conosco, Senhor, e nos ajude. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nessa leitura, através da palavra de Deus, podemos aqui contemplar alguns pontos que chamam a nossa atenção a respeito desse servo exemplar chamado Paulo. O primeiro ponto que chama a minha atenção é a obediência a Deus. Quando, aqui no início, no versículo de número 9, Paulo tem de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. E lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali Deus fala com Paulo. E Paulo obedece ao ide do Senhor. Paulo chega naquela cidade, aleluia, cidade de Filipos, uma cidade que seria uma colônia de Roma, vamos colocar assim. Uma colônia romana, uma cidade a qual parte da sua renda vinha da exploração de adivinhações. Adivinhações essa que o decorrer da leitura nos mostrou através desta pitonisa. Pitonisa que vem de adoradores de Piton, aquela serpente, através de um deus que tinha a imagem da serpente. Aquela mulher que nela habitava o espírito de adivinhação. E vemos aqui Paulo obediente a Deus, chegando àquela cidade e cumprindo o ide do Senhor. O segundo ponto que me chama a atenção é a intimidade de Paulo para com Deus, a sua sensibilidade espiritual, o qual ele demonstra, mesmo ouvindo aquelas doces palavras que saíam dos lábios daquela mulher, Paulo consegue discernir que aquele dali não é o Espírito do Senhor, que aquele dali trata-se de um espírito enganador, que apesar de soltar através dos lábios daquela mulher aquelas doces palavras, de Deus não havia nada nele. E Paulo, em nome de Jesus, num determinado momento, ele repreende aquele espírito. E pelo poder que é em nome de Jesus, aquele espírito sai. O outro ponto que me chama a atenção nesse texto, qual acabamos de ler, é a perseverança. A perseverança de Paulo e Silas. E mesmo estando naquela situação de tamanha adversidade, eles estarem ali em todo o tempo, orando, buscando ao Senhor, entoando louvores de adoração a Deus, mesmo depois de terem sido açoitados, não por açoites, mas por varas. Alguns historiadores nos dizem que naquela época eram usadas varas de ratã. Essas mesmas varas, esses bambus que são usados para confeccionar alguns móveis que nós vemos por aí. Dizem alguns que essas varas verdes eram colocadas de molho para que se mantessem, para que mantivessem flexíveis e não se quebrassem durante o açoitamento. E tamanha era a dor que aqueles açoites através de varas causavam em contato com a carne humana. As feridas eram profundas. E a palavra de Deus nos mostra aqui que foram muitos açoites. Poderia-se dizer apenas alguns açoites, mas aqui no versículo de número 23 diz, e havendo-lhes dado muitos açoites, o que nos mostra que não foi nenhum, nem dois, nem poucos, foram muitos. Mesmo assim,
tendo sido açoitados, tendo sido ali castigados daquela forma e aprisionados no cárcere, Paulo e Silas continuavam louvando ao Senhor. E estavam ali cumprindo uma ordem de Deus. Estavam ali obedecendo o ide do Senhor, levando aquele povo a palavra de Deus, a palavra que é a verdade, que salva, que cura e que liberta. Quantas vezes saímos com a intenção de falar de Deus para alguém, e por qualquer motivo banal, deixamos que o espírito de desânimo venha habitar em nós e tirar de nós a atenção daquilo a qual fomos chamados. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, e sim Deus que escolheu a cada um de nós desde o ventre de nossa mãe. Não fomos chamados pelo homem, mas fomos chamados pelo Senhor. Fomos separados, fomos marcados, selados e preparados para que assim anunciássemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação de todos através da mensagem da cruz. Quantas vezes nos preparamos para levar um pouco da verdade e por qualquer motivo nos desanimamos. Saímos do foco, deixamos de olhar para frente e passamos a olhar para trás. Deixamos de contemplar a grandeza do nosso Deus, aquele que nos chamou, para prestar atenção no pequeno obstáculo que está à nossa frente. Damos mais importância às dificuldades do que à possibilidade que Deus está nos apresentando através daquela situação para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. E aqui nós temos o testemunho de Paulo e Silas, que mesmo depois de brutal castigo, continuavam orando a Deus, louvando a Deus. E aí, meu irmão, aqui está a receita. É nesse momento que o milagre é operado. Porque a palavra de Deus nos revela aqui, através dessa leitura, que nesse determinado momento em que Paulo e Silas louvavam o Senhor, veio um grande temor, um terremoto, e abriu ali as portas daquele cárcere. Mas vamos adentrar por esse texto. Vamos tentar enxergar um pouco mais além. Até agora, isso que foi lido e comentado é apenas a introdução. É apenas pontos que podemos observar durante a leitura desse texto. Lições que são aplicadas através das Sagradas Escrituras, quando lemos, que podemos aplicar em nossas vidas. Mas aqui está toda a revelação desse texto. No momento em que o carcereiro ele se abre, a palavra de Deus nos revela que o carcereiro, temendo que todos os presos estivessem fugidos, ele tenta se matar, tenta tirar a própria vida. E a palavra de Deus nos revela que Paulo brada e pede para que ele não faça tal coisa, porque ali eles estavam. Logo, podemos chegar à conclusão que esse carcereiro, momentos antes, havia participado, mesmo que indiretamente, daquele castigo que foi dado a Paulo e Silas. Paulo e Silas, naquele momento, poderia ter se calado e deixado que aquele homem tirasse a sua própria vida. Mas eles sabiam quão grande era preciosa aquela vida para o Senhor. Quantas vezes nós vemos as pessoas no mundo caminhando a passos largos para a perdição e sequer nos preocupamos em abordá-las, em falar para elas o que Deus fez na minha e na sua vida, em falar para elas o tamanho do amor de Deus para com elas, em falar com elas da preciosidade que é a vida dela para o Senhor. Mas nesse momento, Paulo e Silas, mesmo feridos, mesmo com todas aquelas dores, eles estavam cheios da graça de Deus.
Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E eles bradaram que aquele homem não tirasse a própria vida. Aqui vemos a demonstração do verdadeiro amor. Eles ali liberaram algo de mais precioso que possa haver em nosso meio, o perdão. Muitas vezes estamos aqui reunidos 2 vezes ao mês, no primeiro domingo e na terceira quarta-feira, ao redor da mesa, comemorando a grande festa que é a Santa Ceia. O momento em que paramos para refletir como fomos agraciados por Deus. Neste banquete, para refletir que ontem fomos perdoados por aquele que morreu na cruz, para que através do seu sangue fôssemos remidos. E hoje, lavados e remidos, estamos aqui como perdoadores. É a mesa da comunhão. É o que Paulo e Silas demonstram aqui. Paulo, antes Saulo, teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco. E ali, ele foi transformado, foi perdoado, e a ele foi dada nobre missão. Ali ele passou-se a se chamar Paulo, e não mais Saulo. Ali naquele momento morria a velha criatura, surgia a nova criatura. Naquele momento passava a existir um novo homem. Assim é em nossas vidas. Quando aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador, deixa de existir a velha criatura e passa a existir a nova criatura. Um dia Paulo foi perdoado por todos os seus pecados. E hoje, aqui, Paulo se torna um perdoador. Este é o mandamento de Deus para as nossas vidas. Ontem, perdoados. Hoje, perdoadores. Será que você tem liberado perdão? Será que você tem colocado em prática o amor? Ou será que pelos seus vergões que você carrega, seu coração se torna duro e que isso venha impedir de você liberar o perdão? Irmãos, saibam de uma coisa. Se não houver vergões, não há chamado. Porque na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vemos todos os homens e mulheres de Deus foram perseguidos, foram feridos, mas perseveraram. Todos eles criam num Deus que é supremo, num Deus que é onipotente, num Deus que é grandioso, fiel para cumprir as promessas que Ele tem sobre vossas vidas. Todos eles perseveraram, mesmo com todos os vergões, eles perseveraram porque eles sabiam quão grande era a missão que havia sido dada a cada um deles. E não é diferente conosco. É por isso que estamos aqui essa noite, com o privilégio de estarmos aqui na presença do nosso Deus, para recebermos um pouco mais de Deus, para sairmos daqui e deixarmos ser usados por Deus ali na rua, ali naquela esquina, ali naquela portaria, amanhã no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, no seu curso, naquela condução, naquele elevador. Você é instrumento na mão do Senhor. Você é canal de bênção, porque não foi o homem que lhe chamou, e sim Deus que tem um chamado sobre a sua vida. E quando Ele chama, Ele garante o teu lugar. É Ele que nos prepara. Tudo que acontece nesse mundo é permissão de Deus. Tudo existe um propósito de Deus. Mesmo que a situação pareça desfavorável, saiba que se está acontecendo é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque grandes coisas Ele tem a realizar na vida de cada um de nós. Porque nós temos que obedecer, apenas isso, obedecer. Nos apresentarmos para Deus, obedecer o seu chamado. Termos sensibilidade, nos consagrarmos para reconhecermos o que é e o que não é da parte de Deus. Termos autoridade, assim como Paulo, de invocarmos o nome do Senhor Jesus. E através do nome de Jesus repreendemos
toda e qualquer cilada de Satanás sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos irmãos. Mas andamos um pouco mais à frente, que possamos voltar aqui onde paramos, naquele momento em que Paulo brada o carcereiro que não fizesse tal coisa. Paulo ali lhe libera o perdão. E mais à frente nós podemos ler o quê? No versículo 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Amém? Lavou-lhes os vergões. Queridos, pela autoridade da palavra do Senhor, eu posso afirmar que hoje muitos desses que lhes ferem, que lhes perseguem, amanhã estarão lavando os seus vergões. Porque cabe a nós, como servos de Deus, dobrarmos dos nossos joelhos e elevarmos as nossas orações ao trono do Pai, pedindo que Deus venha salvar aqueles que hoje nos perseguem, aqueles que hoje se deixam ser usados pelo adversário da igreja para tentar impedir a minha e a sua caminhada. Aqueles que querem impedir o seu crescimento, aqueles que querem impedir a obra de Deus, aqueles que querem ofuscar o resplandecer da face de Deus em nossas vidas. E quando dobramos nossos joelhos, num ato de compaixão, liberando perdão de coração, não é aquele perdão de boca para fora, falando apenas, meu irmão, eu lhe perdoo, minha irmã, eu lhe perdoo, chegando no seu trabalho, você perdoando aquele patrão que lhe persegue, de repente aquele professor que persegue você, aquele que nos acusam, que vem tentando apontar erros em nossas vidas. Não, irmãos, é perdoando de coração, é liberando a essência do amor, que é o perdão genuíno, orando por eles, para que Deus possa visitá-los, para que Deus possa curar, libertar, salvar aquelas vidas. E aí, irmão, realiza-se o grande milagre, porque você ontem foi perdoado e hoje se coloca na posição de perdoador. E quando isso acontece, é o catalisador para que milagres e bênçãos aconteçam na sua vida. Porque aquele que ontem te perseguia, aquele que ontem causava vergonhas nas suas costas, hoje é aquele que vai lavar os vossos vergões. É aquele que vai orar por você. É aquele que foi perdoado por você e é, em primeiro lugar, perdoado por Deus. E ele vai estar perdoando. E assim vai se propagando o amor de Deus em nossas vidas. Assim somos testemunhos vivos do que Deus fez por mim e fez por você. É para isso que fomos chamados. Para estarmos aqui na presença de Deus. Para estarmos buscando. Para estarmos obedecendo o chamado de Deus. Para estarmos tendo sensibilidade, nos apresentando a Deus, para termos discernimento do que é e do que não é da parte de Deus. E se alguém se levantar para você, que você possa liberar o perdão, que você possa ser cheio do amor de Deus, que você possa deixar brotar do fundo de seu coração o mais perfeito amor, que é o perdão. E nós vemos aqui esse carcereiro lavando os vergões de Paulo e logo sendo batizado, ele e todos os seus. Daí o propósito da obra de Deus. Se parássemos a leitura, alguns versículos antes, poderíamos questionar, como é da nossa natureza humana, constantemente questionarmos a Deus. Senhor, como pode esses teus servos obedeceram a Ti, foram àquela cidade pregar o teu evangelho, e agora foram presos, foram açoitados, estão ali sofrendo, como pode isso? Não consigo entender. Mas temos que deixar de ter essa visão limitada. Temos que deixar de ver os obstáculos, de ver as adversidades em primeiro lugar. Temos que passar a olhar além. Temos que passar a enxergar muito além. Olhar para o horizonte, nos colocarmos de pé, porque quando você está caído, a sua visão é limitada. Quando você está sentado, abatido, caído, você enxerga apenas a uma certa distância. Mas quando você se coloca de pé,
quando você toma postura e você olha além, a sua visão, ela vai muito mais além. E aqui podemos contemplar o propósito de Deus. Havia um propósito deles estarem naquele cárcere, porque a vida daquele carcereiro e de sua família era preciosa aos olhos do Senhor. Era propósito de Deus a salvação daquela família. Aquele testemunho para que hoje, eu e você, através da palavra, ao lermos isso aqui, pudéssemos trazer para a nossa vida tal lição e aplicar, porque é lição de vitória, meu irmão. É lição de vitória, minha irmã. Temos que ter perseverança. Não podemos deixar de forma alguma que pequenos problemas venham ofuscar a grandeza do nosso Deus. Foi lido aqui hoje, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, que maior é o que está conosco. Como podemos acabar de ler uma palavra preciosa dessa e sairmos aqui, deixando com que um pequeno problema venha nos abater, venha nos tirar do foco da presença do Senhor. Que o Senhor possa essa noite estar visitando os nossos corações, que possa estar nos enchendo do teu amor, da sua graça, e que podemos sair daqui contagiando o mundo, mudando, demonstrando a que fomos chamados, para que tivemos aqui o privilégio de estar na presença de Deus, mostrarmos a essência do amor de Deus, perdoando, colocando em prática o verdadeiro amor daquele que deu a sua vida por mim e por você. Que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente a cada um de nós e que possamos oferecer o melhor testemunho possível para que naquele grandioso dia possamos ouvir da parte de Deus: vinde benditos de meu Pai para o lugar que vos foi preparado desde o início dos séculos. Amém? Deus possa abençoar a cada um dos meus irmãos. Amém.